Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho aí do Table Buffer e vamos explorar também dependências entre consultas. Então, para ficar claro, vamos mostrar aqui o que a gente quer estudar nesse vídeo de hoje. Basicamente, eu tenho uma query 1. Essa query 1 vai ser uma consulta, seja lá lendo um Excel, lendo um banco de dados, não importa. O que importa é que eu pego esta consulta e por algum motivo eu referencio ela numa segunda consulta, certo? Então eu tenho aqui a minha query 2 que referencia a 1. E aí, por algum motivo, eu quero também referenciar o final da query 2, né? Porque aqui na query 2 eu faço um ETL. Após pegar a query 1, eu duplico a coluna e aí eu deixo tudo minúsculo e faço um monte de coisas aqui. E aí eu quero ter uma query 3, porque eu quero referenciar essa query 2 em mais duas consultas. Então eu quero referenciar, ó, na query 3, que referencia a 2. E eu também quero referenciar a 2 de novo, tá? Ó, referenciar a 2 de novo, query 4, que referencia a 2 também. Ou seja, eu quero meio que fazer um ETL para depois fazer mais ETLs diferentes, né? Então é tipo pegar uma base grande, dessa base eu quero fazer dois outros ETLs. Se a gente vier aqui, ó, em View, Query, Dependencies, e abrir, eu consigo ver exatamente isso que eu tentei desenhar na mente de vocês. Acho que fica mais claro aqui, né, ó. Então eu tenho a query 1, a query 2 pega a query 1 e faz alguma coisa, depois a query 3 e a query 4 faz algo com a query 2, certo? Porém, o que a gente tem aqui de problema, né? Toda vez que eu der um carregar, algo acontece, e eu vou provar para vocês o que acontece na prática, fazendo um exemplo muito claro para provar para vocês que isso aqui vai deixar meio lento aqui o seu ETL, o seu carregamento de dados dentro do seu Power BI. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um Close and Apply, só para ele puxar para o Power BI. E aí a gente tem uma visão aqui, né, ó, que tudo está sendo carregado para o modelo. Então, quando eu apertar Refresh, né, ele vai fazer justamente essa atualização aqui no modelo, beleza? O que eu quero fazer, então? Eu quero deixar isso mais rápido, né, porque quando eu dou um atualizar, perceba que, ó, Close Apply, quando eu der um Refresh, ele simplesmente carrega tudo de novo, tá? E isso leva um tempo. E aí, o que você pode estar tentando aí deixar mais rápido nas dependências é usar o tal do Table Buffer, né? Então, se você tentar usar o Table Buffer aqui nas dependências, por exemplo, na query 3 avançado e tentar usar aqui um Table Buffer, ele vai sim guardar na memória, ok? Porém, ele ainda vai chamar a query 2 de novo, que vai chamar a query 1 de novo. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo usando o Table Buffer em dependências de consulta, ele vai chamar a query 2, que vai chamar aqui, na verdade, que vai chamar a 1. Então, quando eu der um executar, a query 1 vai ser chamada uma, e vai ser chamado 2, e vai ser chamado 3 vezes. Então, a query 1 é carregada 3 vezes, tá? É carregada pela query 2, tá? E eu vou deixar mais claro aqui, vou provar isso, tá? Para ficar bem legal aqui nesse vídeo. Ele vai ser chamado pela query 2, a query 4 chama 2, chama 1 de novo, a query 3 chama 2, chama 1. Então, a query 1 é chamada 3 vezes. 1, 2, 4, na verdade, porque a query 1 também se atualiza sozinha, né? Ela tá chamando ela mesma. Então, 4 vezes eu vou botar na prática isso aqui para falar para vocês que o Table Buffer, nesse caso, não vai adiantar. Mesmo usando o Table Buffer, ele vai chamar a 2 que chama a 1, tá bom? Antes de continuar essa aula aqui, eu vou pedir rapidão para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me ajudar a compartilhar. Principalmente depois de ver o vídeo completo, vocês vão ver que vale a pena compartilhar isso aqui com o pessoal que usa Power Query aí, beleza? Conto com a sua ajuda para compartilhar, porque eu preciso aí crescer o canal para conseguir trazer mais vídeos gratuitos. Quanto mais eu cresço, mais eu consigo trazer vídeos gratuitos, aumentar a frequência aqui do canal de vídeos e tudo mais. Então eu preciso de você, eu conto com a sua força. Vou pedir também para você me seguir no Instagram, @RonanVico, o link tá na descrição para facilitar. Também temos um grupo gratuito no Telegram
Então entra lá, você pode trocar ideia com o pessoal aqui que é inscrito no canal, e aí é de graça, né? Vocês estudam, tiram as dúvidas entre si, eu tô lá também sempre ajudando quando possível. Beleza? Agora sim, vamos voltar aqui pra aula, você já deixou o seu like, já se inscreveu, eu tenho certeza. Vamos voltar aqui pra aula e vamos botar na prática. Como que eu vou botar isso na prática, tá? Eu vou pegar aqui e na query 1, tá? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo nada, tá, galera? Tô botando uma lista aqui. Como que eu vou provar para vocês? Eu vou provar isso através de uma API. Para isso, nós vamos usar aqui o Power Automate, tá? Então, eu vou criar uma API aqui. Então, ó, fluxo da nuvem automatizado. Vou até ignorar aqui para ele só abrir o Studio para mim. Vou dar um nome aqui qualquer de, ó, teste API. Teste API. E eu vou usar um conector premium aqui, tá? De request, que nada mais é, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma API que dispara aqui o fluxo. E aí eu consigo mensurar quantos carregamentos teve. Vou colocar aqui, ó, HTTP, solicitação, agora sim. E aí, ele vai me dar aqui uma URL depois que eu salvar. Então, ó, nova etapa, vou só imprimir aqui, tá? Porque precisa ter um gatilho e uma etapa a mais, beleza? Agora, em método, nós vamos colocar get, né? Porque eu quero dar um get pelo Power BI, não quero dar um post, um punt, um patch, delete, não. Eu quero dar um get apenas, tá? Ó, get, esqueci de colocar aqui. Vou salvar. E agora, quando eu salvar, simplesmente ele gera para mim essa URL para eu dar get. Ó. Agora que eu tenho essa URL, ó, eu vou copiar, vou voltar aqui. E o que que eu quero que vocês entendam? Que eu criei isso aqui. Por que que eu criei tudo isso aqui? Porque agora eu consigo, ó, mostrar para vocês a URL que eu vou usar no Power BI, né? Então, se eu for lá no Power BI e chamar esta URL aqui, olha o que acontece quando eu atualizar. Ele disparou um fluxo. Ou seja, quando eu acesso esta URL, ele dispara um fluxo. Beleza? O que que eu quero provar para vocês? Que quando eu fizer isso no Power BI e dar um refresh, vamos ver quantas vezes essa URL vai ser chamada. Então, ó, vou lá no meu Power Query, aqui na Query 1, né? Eu posso escrever aqui direto, né? Ou eu posso simplesmente, de uma forma mais simples, copiar aqui, ó, nova query, certo? Eu quero pegar da web, e aí ele monta para mim, né? Ó, Ctrl V, ok. Ele vai montar a fórmula, ó, anônimo mesmo, connect. Pronto, conectou aqui, ó, Web Contents, tá vendo? Eu podia até abrir aqui se eu quisesse, clicando com o lado direito, texto, beleza. Então, ó o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, sem ter que escrever código nenhum, o que eu queria, ó. Ctrl C, fecho, volto aqui na Query 1 e pronto. Agora eu vou colocar aqui, ó, na Query 1. Beleza, esse é o meu source agora. Show? E aí, o que que eu quero fazer? Eu vou apagar esse aqui, tá? Pra não confundir a gente. E por que que eu fiz isso, né? Ó, se eu for lá no meu Power Automate, lá no meu estúdio, e der um atualizar, já chamou uma vez aqui, quando eu fiz a conexão. O que que isso quer dizer? Que se eu der um refresh aqui, ó, na minha Query 1, se eu vir aqui na Query 1 e clicar em refresh, e for lá no meu Power Automate, deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando, e colocar atualizar, opa, chamou uma vez, tá vendo? Há 5 segundos atrás. Então, toda vez que eu chamo essa URL, ele cria uma chamada aqui. Então, eu tenho 3 aqui, uma feita 15:44, que foi a última, e agora eu vou dar um refresh no Power BI inteiro, tá? Então, eu vou vir aqui no Power BI inteiro e dar um close apply. Teoricamente, somente a Query 1 chama a URL. Teoricamente, se eu vir aqui, ó, a Query 1, opa, cliquei errado, Query Dependencies, a Query 1 chama isso aqui. A Query 2 chama a Query 1, a Query 3 chama a Query 2, a Query 4 chama a Query 2. Teoricamente, somente a Query 1 chama o site. Então, se eu der um atualizar aqui, ó, close apply, for lá no Power BI, ó, rodou, vamos voltar lá no meu Automate, vamos dar um refresh aqui, e olha só, 1, 2, 3, 4, 4 chamadas na URL. Que isso quer dizer que em todas as chamadas, em todas as atualizações, ele rodou a chamada da Query 1. Então, para ficar mais claro o que eu quero provar aqui para vocês, tá? Que em todas as chamadas aqui, ó, essas 4 chamadas ocorreram
quando a query 4 chamou a query 2, que chamou a query 1, que chamou ali em cima. E aí, essa outra diverge aqui, ó, foi a query 3, que chamou a query 2, que chamou a query 1, que chamou ali em cima. A mesma coisa para query 2 e a query 1. A query 2 chamou a query 1, que chamou ali em cima, certo? E a query 1 chamou ali em cima. Então, ele atualiza todas as vezes a base inicial. Então, se você tem uma tabela gigante e está fazendo dependências, ele vai atualizar todas as vezes. Então, não faça isso, tá? Não faça isso, porque justamente vai chamar todas as quebras de dependência. Ah, Ronan, e o tal do Table Buffer? Bom, como eu disse, inclusive já tá ali o Table Buffer, ele não funciona para esse caso, tá? Então, se eu venho aqui na query 4, tá? Inclusive, ó, se eu desabilitar a carga no Power BI desses três aqui, ainda assim acontece, tá? Ó, Enable Load, Continue. Vou até colocar aqui, ó, Enable Load, Continue. Vou desabilitar o carregamento lá no Power BI, não tem, né? Mesmo assim, ele vai atualizar os dados. E aqui na query 4, eu vou colocar o tal do Table Buffer para colocar, né, ó, no Advanced Editor, para colocar um Table Buffer no Source. Aí eu vou fazer isso para todos, né? Que seria que muita gente acha que dá certo, ó. Vou colocar aqui Table Buffer. Beleza? Done. Ou então, poderia colocar um Table Buffer direto aqui no final, né? Na saída da query 2, né? Mas não, ó, vou colocar aqui, ó, Table Buffer. Done. Query 1, vou colocar aqui o Table Buffer. Ou seja, eu coloquei buffer em tudo. O Table Buffer ele só funciona na consulta. Então, o source fica em memória durante a consulta. Para as próximas, não funciona. Então, se eu colocar Table Buffer em tudo, aonde vocês quiserem, né? For lá, close apply. Vamos esperar um pouquinho aqui, né? Como ele atualizou somente a query 4, né? Ó, query 4, se eu for lá no Ultimate, inclusive já tinha vindo aqui, ó, colocar um atualizar. Dessa vez, ele chamou apenas uma vez. Tá? Por quê? Porque como a query 4, ela está só ela preparada para carregar, ela faz apenas o caminho da query 4. Então, aquela dependência ocorre só para a tabela que vai ser carregada. Se eu colocar a query 3, né, também, aí sim ele vai chamar duas vezes, tá bom? Então, ó, vou voltar lá, Transform Data, vou dar Enable na query 3, Close Apply. Quando eu for aqui dar um Close Apply, esperar ele carregar, né, ó, beleza. Eu vou dar um Refresh para atualizar a query 3 e a query 4, ó, Refresh. Ele atualizou as duas. E aí, se eu der um atualizar aqui, tá vendo? As duas foram chamadas aqui, ó. As duas foram chamadas. Então, todos que estão no Power BI ali vai chamar as suas dependências. Então, mesmo usando o Table Buffer, chamou. Se eu colocar todas as tabelas, né, ó, Transform Data, vou colocar agora de volta a 2 e a 1, Close e Apply. Vou deixar ele puxar tudo e dar um refresh novamente, porque só vai carregar a 1 e a 2, tá? Então ignorem, beleza? Ó, vou dar um refresh. Quando eu dou um refresh com as 4 tabelas, ele fez aqui, né, uma chamada para cada query, porque ele chama, que chama, que chama. Então, novamente, para ficar bem claro, para finalizar aqui o que eu quero que vocês entendam. Se eu tenho uma query, tá, ó, se eu tenho uma query que chama outra, para depois ter duas que chamam essa com ETL, eu posso desabilitar esses dois, né, seria o comum, mas no final, as duas finais, elas são as duas finais que vão carregar, né? De fato, elas vão chamar a 2 que chama 1 que chama web. E essa aqui vai chamar a 2 que chama 1 que chama web. Ou seja, duas vezes vai carregar toda a base inicial lá em cima. Então, se você tem uma base muito grande, faz um ETL para separar em duas consultas, mesmo com Table Buffer, vai causar aí essa requisição novamente, ou seja, vai recarregar toda a tabela. Imagina uma tabela com 1 milhão de linhas, ele vai recarregar tudo para depois, né, fazer a query 4, depois vai recarregar tudo para fazer a query 3. Então, eles não terminam e chamam, eles acontecem ao mesmo tempo, eles
recarregam tudo ao mesmo tempo, então toma cuidado aí na hora de fazer essas referências, principalmente com tabelas grandes, e o Table Buffer a gente testou aqui, não funcionou, tá bom? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o assunto e se você entendeu a ideia aqui de tentar explicar as dependências, de como elas funcionam e explicar também por que o Table Buffer não funciona nesse caso, porque o Table Buffer ele funciona assim durante a consulta. Dentro da consulta, ele bufferiza os dados na memória para ficar mais rápido. Já entre uma consulta para outra, já não vai funcionar, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí de ter colocado na prática isso para vocês, para ficar visualmente aí dependências entre queries, e eu gostaria muito do seu feedback aqui embaixo. Então deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback, comenta a palavra paralelepípedo, comenta paralelepípedo no meio do seu feedback, só para eu saber que você assistiu aqui até o final. Conto com a sua ajuda pelo like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui para quem usa aí o Power Query e me siga no Instagram, @ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, se inscreve.